Então, boa noite, mais uma vez, né? Então, vamos aqui dar início, né, ao último capítulo da nossa primeira unidade. A gente vai separar, certo, em dois momentos. Hoje, a gente vai ver a parte teórica da estática dos fluidos, né? A gente vai estudar os fluidos em repouso. E na aula de quinta, a gente vai ver os fluidos em movimento. Aí, quando for na próxima semana, a gente vai fazer duas aulas só com exercícios relacionados aos fluidos, tanto em repouso quanto em movimento, certo? Então, vai para poder dar uma dinâmica melhor, a gente conseguir resolver um quantitativo maior de questões, a gente sai, né, com uma lista, né, que dá para fazer dos dois, né? Então, bora lá. Né, vamos ver aí o que é que a gente vai, né, estudar nessa mecânica dos fluidos, né? Como eu disse para vocês aqui, né, a gente vai ver hoje a estática, na quinta a dinâmica, né? Então, na estática, né, que é a aula de hoje, a gente vai ver o que? Pressão, densidade, fluido em equilíbrio, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Aí, na próxima semana, ou na próxima aula, a gente vai ver as linhas de corrente, equação de continuidade, Bernoulli, Torricelli e tal. A gente vai ver o que é que acontece, né? Que tipo de características são preservadas quando os meus fluidos estão em movimento. A gente estuda fluido porque depois a gente vai trabalhar com temperatura e a temperatura a gente vai trabalhar com gases ideais. E os gases, eles também são fluidos, né? Então vamos aqui, né? Então vamos chegar aqui nessa coisa da definição, né? De modo grosseiro, né? A gente tem três estados físicos na matéria, né? Que é o sólido, o líquido e o gasoso. E desde a escola a gente fica fazendo aquelas relações que eu diferencio um do outro com relação à forma e volume, né? Por exemplo, o meu sólido ele tem fórmula e volume constantes. O meu líquido tem um volume constante, né? Mas a forma é a do recipiente que contém. Já o gás ele tem volume e forma variáveis, né? Porque ele tem uma capacidade maior de ser comprimido do que o fluido, do que o líquido, né? Então, assim, a gente vai trabalhar, né? Utilizando essas informações. Tem outros dois tipos também, né? Estilos físicos, né? De matéria que a gente não estuda muito. Né, que eles são mais específicos, né, para aprofundamentos, que é o plasma, né? E que assim, que é o plasma na realidade, né? Então a gente não vai tratar com plasma, que a gente vai tratar com os fluidos, né? E os fluidos que a gente vai ter interesse são líquidos e gases, certo? E a propriedade dos fluidos, né, já vem do próprio nome. Ele tem o que? Ele flui, né? Então ele escoa, né? Então a gente consegue visualizar, vamos colocar assim, um escoamento. Por exemplo, se eu pegar um copo e eu colocar um óleo, né, pela borda, eu vou ver o quê? Eu vou ver aquele óleo escorrendo, né? Se fizer isso com água, aí vai escorrer, mas aí é diferente a velocidade de escoamento, então a gente pode, né, verificar algumas propriedades, né, desse escoamento, né? E assim, até como curiosidade, eu nem sei se tem, né, aqui no slide falando, mas, por exemplo, o vidro. O vidro, ele é líquido, certo? Aí, professora, mas eu vejo aqui na minha casa ele é sólido e tal. Aí diz assim, não, ele é um fluido, por quê? Porque ele escorre. Só que ele escorre muito lentamente. Então, se você pegar uma construção muito antiga mesmo, e que tiver os vidros originais, você vai poder verificar que a superfície inferior, tipo do vidro lá de uma janela, vai ser mais espessa do que a superfície, né, de cima. Por quê? Porque ele escorreu, certo? Ele escoou, né? Então, assim, então tem várias propriedades que a gente vai poder analisar. Então, bora lá, né? A gente pode usar força, né, para fazer duas coisas, né? A minha força pode deslocar um corpo ou pode deformar um corpo, né? A gente viu isso com relação a quando estava vendo lá as coisas de elasticidade,
né? Então quando a gente pegou, aplicou uma força e ele mudou o movimento do corpo, né? Mudou a posição do corpo, a gente tratou lá na mecânica. Aí que fez alterações de comprimento, de área, de volume, né? A gente viu quando estava tratando elasticidade. E essas forças, né, a gente caracterizou como tensão. Né? A gente definiu, né, que a gente tinha o quê? Tensões de compressão, né, onde o tamanho do objeto no final era menor do que inicialmente, a distensão, onde o tamanho final do objeto é maior do que o original, e o cisalhamento, né, que dá essa entortadinha, né, essa deformação aqui que ocorre, né, quando a força é aplicada tangencialmente. A gente lembra, né, ó, que nesses dois casos aqui primeiros, a força é aplicada de modo perpendicular, né, e nesse último aqui, de modo tangencial. Então, a gente pode definir essas tensões. Certo? E uma coisa interessante é que o quê? É que uma diferença fundamental entre os sólidos e os fluidos, né, a gente vai separar em dois grupos, né, os sólidos e os fluidos, né, que são os gases e os líquidos, estão nas formas que eles respondem a essas tensões tangenciais. Certo? Então, o que é que acontece? Um fluido, ele é incapaz de resistir a uma tensão tangencial. Certo? Ó, então aqui tem até um exemplo, né? Ó, um corpo pendurado, né? Ó, um sólido pendurado, né? Como é que ele vai, ou aqui, né? Em cima de uma coisa, mas um corpo numa cola, né? Então, dependendo de como eu colocar o meu fluido, né? Eu vou ter essa propriedade de escorrer. Então, a diferença fundamental entre os sólidos e os fluidos é porque eles não suportam tensões tangenciais. E esse é o fato, né? Que faz com que eles escoem. Então, né? Como a gente está falando aqui sobre as tensões tangenciais, né? E quando a gente definiu tensão, quando a força era aplicada tangencialmente, a gente tinha cisalhamento, né? Então a gente tem cisalhamento para os sólidos, né? Ó, até um limite elástico, qualquer deformação que a gente tiver, né? Tem um máximo, né? Que ela retorna para a situação inicial, né, irreversível, e os fluidos eles são deformados de modo irreversível imediatamente, certo? Por menor que seja essa tensão de cisalhamento, né? Então, a gente pode também, né, trazer essa definição desse jeito, né, sobre qual tipo de substância, né, que consegue resistir, né, mais fortemente às forças de cisalhamento. Então, vamos lá, né? Então a gente já sabe o que é um fluido, é um gás ou um líquido que não suporta, né, alguns tipos de tensão. Quando ele é submetido a essa tensão, ele escoa, né? Então tem dois tipos como é que eu posso dizer? De fenômenos que a gente vai trabalhar. Quando os fluidos estão em repouso ou quando os fluidos estão em movimento. Né, hoje estática dos fluidos ou hidrostática, né, e a dinâmica dos fluidos ou hidrodinâmica, né, que é o que vai ser visto na próxima aula. Bora lá, a primeira definição que a gente vai tratar com os fluidos em repouso. Vocês já podem ter visto, né, em alguns lugares, assim, esse nome, né, densidade, né, densidade. Então, quando eu penso num fluido, né, e eu penso que esse fluido é uniforme, certo? Eu penso um fluido uniforme, eu imagino o quê? Que se eu tiver esse valorzinho da densidade, eu consigo identificar que tipo de material a gente está tratando. Né? Então, eu vou definir essa minha densidade, a gente colocou aqui, ó, é a razão entre a massa do fluido e o volume que contém aquela massa. Certo? Então, assim, por exemplo, eu posso pegar e medir a massa de um óleo, né? E colocar aquele quantitativo de óleo dentro de um copo para medir o volume dele. Aí, se eu pegar a massa e dividir pelo volume, eu vou ter a densidade do óleo.
O que é uma coisa interessante? É que se o meu fluido for uniforme, essa minha densidade vai ser constante, ela vai valer para qualquer quantidade daquele material. Então, eu vou conseguir fazer proporções. E é muito interessante em física, né, a gente ver o que é que se conserva. Né? Então, a gente vai tratar do mesmo jeito que a gente tratava movimento no começo sem atrito, né? Aqui a gente também vai fazer especificações para fluidos, né? Tanto que a gente vai tratar com gases ideais mais lá na frente. Então, ó, minha densidade, né, ó, ela é o que? É massa sobre volume. Então, eu pego o meu fluido, a massa dele, divido pelo meu volume, tenho a minha densidade. Unidade de densidade. A unidade de massa no sistema internacional, quilograma, a unidade de volume, metro cúbico, certo? Mas aí vocês vão poder encontrar em grama por centímetro cúbico e tal. Agora, tem que prestar atenção para a consistência de unidade, certo? Então, essa aqui é a densidade. Um outro tipo de densidade que a gente vai ter é a densidade relativa de um material, certo? Quando a gente chama esse, né, a gente também ganha o nome, né, de massa específica relativa, né? Isso aqui também é densidade ou massa específica. Muitas vezes vocês podem encontrar essa denominação massa específica. Então, ela é o quê? Ela é uma razão, certo? Então, eu vou pegar entre o quê? Entre a densidade do meu material e a densidade da água a 40 graus Celsius. Né? Então, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, esse meu ρ aqui para o material que eu quero e dividir pelo ρ da água a 40 graus Celsius. Como eu estou dividindo duas densidades, né, eu estou comparando uma com a outra, ela é adimensional. Certo? Então, densidade no sistema internacional, quilograma por metro cúbico, e densidade relativa, né, adimensional, porque é o que? É a densidade do material dividido pela densidade da água a 40 graus Celsius, que é uma constante. Quando a gente precisar de alguma constante e utilizar numa questão, a gente fornece para vocês, certo? Constante e tabela a gente tem que saber utilizar. Não precisa decorar essas coisas, não. Tem informações que a gente vai ficar vendo constantemente, aí acaba memorizando, mas a gente não tem que ter esse pensamento que tem que decorar e saber todas as coisas, não. Então, bora lá. Então, aqui, né, ó, já coloquei aqui, né, a unidade, né, quilograma por metro cúbico. Muitas vezes vocês podem encontrar em grama por centímetro cúbico, que pode fazer essa transição, né, ó. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilograma por metro cúbico. Uma coisa interessante é que a densidade de alguns materiais, ela vai poder variar de ponto a ponto. Né? Então, assim, se o material que eu estiver estudando, por exemplo, até tem aí, for o corpo humano, o nosso corpo, ele tem o quê? Ele tem água, ele tem músculo, ele tem gordura, ele tem osso, ele tem fibra, aí ele tem sangue. Então, assim, são diversos materiais e cada um desses materiais pode ter uma densidade diferente. Né? Então, assim, a gente vai poder, né, identificar materiais, né, mais complexos que tem o quê? Uma densidade diferente em cada ponto. O que a gente vai precisar saber é o quê? Que quando eu estiver trabalhando com um ponto específico, aí eu tenho que saber qual é a densidade, né, que eu vou estar trabalhando, mas a gente vai ver isso nos exercícios, né? Então, ó, o corpo humano, aí diz aqui, ó, que a gordura, 940 kg por metro cúbico, o osso, ó, 1.700 quilograma por metro cúbico. Aí vem até aquela coisa, vocês já podem ter visto por aí, né, nos Instagrams, né, aí dos nutricionistas e tal, alguma coisa, que tem assim, um comparativo, né, de 1 quilograma de gordura e 1 quilograma de massa muscular. Né? E ver se o quê? Que 1 quilograma de gordura ocupa um volume bem grande, né? E 1 quilograma de massa muscular, né, ocupa um volume menor. Então, eu vou poder dizer o quê? A massa é a mesma. O volume é diferente, o volume da gordura é maior. Então, isso quer dizer o quê? Tá travando para todo mundo? Alguém me dê Pra mim notícia? tá normal. Ah, pronto. Deve ser sua net, Michelle. Mas tá ficando gravado, certo? Aí, então, o que que acontece? Né, nesse comparativo aí da gordura e do músculo. A porção de gordura que vai ter 1 quilograma, ela tem um volume
maior do que a porção de músculo de 1 quilograma. Então, quem tem, olha aqui, ó, é inversamente proporcional. Quem tem o maior volume vai ter o quê? O maior volume vai ter o quê? A menor densidade. Certo? E uma coisa interessante é o quê? Que quando a gente estiver pensando em fluido, quem tiver a menor densidade vai fazer o quê? Vai para cima. Né? Se eu for colocar um sobreposto ao outro, vai por cima. É por isso que quando você vê lá aquela comida feita, se ela tiver um pouco mais gordurosa, o que é que acontece? A gordura está em cima, né? E o resto está embaixo, né? Então a gente vai ver também um pouco, né, sobre o que é que mistura e o que é que não mistura, né? E por que é que isso acontece. Aí tá a densidade de alguns fluidos, né? Ó, aqui água destilada a 4 graus Celsius e tudo, né? Então tem aí, a gente pode ver que tem valores, né, distintos, né, que estão relacionados ao quantitativo de massa para um certo volume que está sendo estudado. Vai começar a chover. Então, vamos lá. Mais uma definição que a gente vai utilizar aqui. Porque eu comecei a ouvir aqui. Aí considera a pressão, né? Então a gente já viu, né, a definição de pressão quando a gente estava, né, trabalhando lá em elasticidade. Mas aí eu vou começar a usar com outros dispositivos. Então eu estou pensando aqui, ó, que eu tenho tipo, posso pensar isso aqui como uma seringa. Imagina uma seringa dessas de injeção e eu tampei uma ponta, tá aqui presa, e o meu êmbolo eu vou poder pressionar e puxar, certo? Com ar dentro, né? Que eu quero um fluido, né? Tem ar dentro. Então, eu tô imaginando isso aqui, ó, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu aplico uma força aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai baixar esse êmbolo aqui. Então, quando eu aplico uma força, o que é que acontece com o meu volume aqui? Diminui, né? Então, eu tenho uma força aplicada numa superfície, eu vou poder definir qual é a minha pressão, certo? Então, a minha pressão no fluido, ela vai ser quem? Vai ser essa relação entre a força perpendicular que eu tô aplicando nele, nessa superfície, né? Aí do meu pistão, tá? A unidade de pressão, ó, é a unidade de força no sistema internacional, Newton dividido pela unidade de área, metro quadrado. A gente sempre escuta também a coisa da pressão atmosférica. O que é que acontece? A gente está aqui, imerso aqui numa camada gasosa, né? E tal, e a gente sabe que isso tem massa, tem tudo. Então, o que é que acontece? Essa camada de ar, né, que tá aqui em cima da gente, ele faz uma pressão natural sobre o nosso corpo. Né? Então a gente pode definir, né, qual é a pressão, né, isso aí fazendo uma analogia, né, que a atmosfera faz em qualquer coisa, né? Então, essa pressão atmosférica, ó, é a pressão exercida pela atmosfera terrestre, a pressão no fundo desse oceano de ar em que vivemos, certo? Ela varia com as condições de tempo e com a altitude. Vamos pensar aqui uma coisa, o processo de respiração, certo? Nosso processo de respiração. Então, a gente faz o quê? A gente inspira e expira, né? Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A gente está mudando, né? Tá trabalhando com diferença de pressão. Vocês vão entender isso quando a gente estiver fazendo exercícios, né? Aí, então, o que é que acontece? Eu consigo botar o ar para dentro. Deixa eu só fechar aqui a janela, porque senão vai molhar tudo. Porque como eu não ia arriscar, hoje aí eu fiquei sentada aqui na cama. Mas bora lá. O ato de respirar, a gente faz o quê? Aliás, vou nem usar o ato de respirar, não. Vamos pegar um pneu, certo? Vamos pegar um pneu. Então, assim, você sabe que o seu pneu tá calibrado quando ele tá o quê? Quando ele tá firme. Lá, o pneu do carro ou da bicicleta. Você sabe que ele tá não tá calibrado quando o quê? Quando, por exemplo, quando ele seca, quando a quantidade de ar dentro, né, tá, não é
não é suficiente para deixar ele inflado, né? Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um corpo inflado, a pressão de dentro, certo? É maior do que a pressão de fora. Aí, quando ele tá, né, apertadinho, a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro, porque aí ele tá sendo comprimido. Então, o que é que acontece? Me interessa essa pressão que está fora, essa pressão atmosférica. É por isso, né, que vocês já podem ter ouvido, né, essa coisa relacionada à respiração, quando vai ter jogo lá nos cantos que tem grandes altitudes, jogo de futebol, aí sempre diz que os jogadores, eles têm que chegar um pouco antes para poder se adaptarem, porque é muito difícil respirar, né, com o condicionamento que a gente tem naquela outra condição. Né? Por quê? Porque a pressão externa, a gente, vai ser diferente. E a gente é habituado a respirar, né, com a pressão atmosférica que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Então, essa é só uma curiosidade mesmo. Então, bora lá. Bora ver como é que varia, né, a pressão em um fluido em repouso. Então, eu vou imaginar aqui, ó, que eu tenho um fluido aqui, certo? Um fluido. Vou colocar aqui embaixo o nível de referência, né? Um y igual a zero, né? Então, aqui vai ficando o y positivo para cima, né? E vou pegar um pedacinho do meu fluido aqui, ó. Aqui tem um pedacinho do fluido, né? Eu vou dizer que esse pedaço do fluido tem massa dm e volume dv, certo? Então, eu estou definindo aqui a minha densidade, ó. Minha densidade, né? É massa sobre volume. Então, esse pedacinho aqui que eu tô tratando, ele tem massa dm e volume dv. Então, a massa dele, ó, eu vou poder escrever como sendo quem? Rho, né? Que é a minha densidade, vezes o volume. Ora, isso aqui eu tô imaginando tipo uma caixa, né? Então, isso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um volume disso aqui. Eu tenho 3 dimensões. Eu já sei que eu tenho 3 dimensões que tem um volume. Então, eu tenho tipo uma área em cima e uma altura dy, ó. Esse pedacinho dy. Então, o meu volume vai ser quem? A área da base, por exemplo, vezes a altura. Né? Ó, por isso que tá aqui, ó. A dy. Isso aqui é o meu volume. Certo? Meu volume. Aí, o que é que acontece? Se eu quiser saber qual é o ponto, aí vou pegar aqui, né? Então, já sei quem é a massa, né? Em termos de densidade, área e espessurazinha do meu elemento lá de fluido. Então, vou imaginar aqui, ó, tá aqui meu elemento do fluido, certo? Então, o que é que acontece? Aqui embaixo, ó, o que é que vai ter? Eu vou ter esse PA aqui, ó, eu vou ter o quê? Que esse peso desse bichinho aqui, do fluido, né? Ele vai realizar, o fluido que tem aqui embaixo, ó, vai realizar uma força aqui, empurrando esse objeto para cima. Esse pedaço que tá aqui em cima, ó, vai ter empurrando para baixo, né, ó? Então, eu vou poder escrever, certo? Eu não vou demonstrar tudo isso, não. Eu vou poder escrever isso daqui, ó. Então, aqui, ó, pressão vezes área, que é força, ó. E aqui, pressão vezes área, porque daqui para cá, eu só tenho quem? P, né? Mas aí daqui para cima, ó, eu vou ter esse meu dp. Essa pedaço de força aqui, ó, ou esse pedaço de fluido aqui só vai estar fazendo pressão, né? Para quem tá para baixo, né? Quem tá aqui, ó, esse pedaço de fluido não faz aqui em cima. De modo, certo? Que eu vou poder escrever uma equação, certo? Considerando que o meu fluido é incompressível, certo? Ah, professor, o que é esse tal desse fluido incompressível, certo? Eu vou dizer o quê? Que o meu fluido é incompressível quando a minha densidade é constante. Né, ó, então eu fiquei o que aqui, ó, que eu estou variando a minha pressão, né, com a profundidade, a gente sabe que ela varia com a profundidade, e eu vou poder escrever a lei de Steve, né, então isso aqui é só para a gente mostrar como é que encontra a lei de Steve. A lei de Steve, ela diz o quê? Que a pressão no interior de um fluido, ela aumenta, certo? Linearmente, então quer dizer que é uma função do primeiro grau com a profundidade. Então aqui, ó, é a pressão atmosférica, ó, tá vendo, ó? É a pressão aqui,
Aí, e aqui embaixo, ó, eu tenho a altura daqui, ó, tá aqui o P, ó, o P tá aqui, certo? Aí eu quero o quê? A pressão aqui vai ser o quê? A pressão que tinha aqui em cima, ó, que é pressão atmosférica, mas a pressão que foi criada por conta desse fluido. Então, minha lei de Steve, né? Steven, vai ter um monte de gente aí falando diferente. Ela é isso aqui. Pressão final é quem? Pressão inicial mais ρGH. Sempre que eu estiver entrando, minha pressão vai crescendo. É por conta da lei de Steve, certo? Da diferença de pressão, porque se eu pegar isso aqui, ó, se eu trouxer o P0 para cá, eu vou ficar com o quê? P menos P0. É a diferença de pressão entre dois pontos, né? Ela depende o quê? Da profundidade, né? Então, é por conta dessa lei de Steve, né, que relaciona a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo, né? Porque eu vou considerar que a minha densidade é constante, né? Dependendo só desse desnível, a gente ganha o processo, o princípio de Pascal, certo? Então isso quer dizer o quê? Que sempre que eu fizer uma pressão em algum ponto do meu fluido, aquela pressão vai se estender de modo uniforme em todo o fluido. Não foi por nada que a gente colocou esse desenho aí da pasta de dente, certo? Aí o que é que acontece? Independente de onde você apertar a pasta de dente, se tiver conteúdo, ela vai sair. O que era que hoje tem uns materiais mais maleáveis, né, para isso, mas antigamente, né, era um material bem rígido. Então, o que era que acontecia? As pessoas começavam a apertar, como tem dessas pomadas, né, medicamentosas, bem no finalzinho, né? Eu apertando no final, ele sai lá na frente. Aí eu vou fazendo isso. Por quê? Porque essa força, né, essa pressão, ela vai passando ponto a ponto de modo uniforme para isso acontecer, né? Então, todos os pontos do meu fluido, eles recebem a mesma diferença de pressão, certo? Eles sofrem a mesma variação de pressão. Então, bora lá. Né, ó, o meu princípio de Pascal, ele diz o quê, né? Então aqui, só para ilustrar melhor o princípio de Pascal, então eu tenho aqui, ó, um líquido, certo? A pressão em qualquer ponto do fluido dada por P vai ser quem? A pressão externa mais ρGH. Ponto. Aí a gente pega e adiciona mais uma massinha aqui, certo? Então o que é que acontece? Quando eu aumento a força aqui, né? Porque não tem um peso. Se eu aumento, eu vou estar aumentando o que? A pressão. Então, eu vou ter uma variaçãozinha de pressão, né? Uma pressão que aumentou. Então, a minha variação de pressão, ela vai estar relacionada com o quê? Com o quanto variou, né? O quanto esse êmbolozinho aqui desceu. Né, ó. Só que o que é que acontece? A variação de pressão, de acordo com o princípio de Pascal, ela tem que ser uniforme para todo o sistema, né, ó. Então, como o meu fluido é uniforme, né? A minha densidade é constante. G e H não variam aqui, né? Então eu tenho o quê, né? Categoricamente, que uma alteração de pressão aplicada a um fluido incompressível, fechado, é transmitido integralmente a todos os pontos do fluido, bem como as paredes que o suportam. O princípio de Pascal é que fundamenta o funcionamento do macaco hidráulico. Né? O macaco hidráulico, ele funciona dessa maneira, né? Através do princípio de Pascal. Eu faço o quê? Eu aplico uma força pequena aqui no meu macaco e ele faz o quê? Ele levanta o carro lá do outro lado, né? Então, assim, a força pequena que eu tô fazendo aqui é transmitida, mas aí essa força aplicada, né, numa outra, né, área lá, né, vai ser transmitida para poder levantar. A gente vai já ver isso daí. Olha aqui. Ó, tô imaginando aqui, ó. Uma variação de pressão aplicada em um fluido incompressível é inteiramente transmitida para toda a porção do fluido. O que é que eu tenho aqui, ó? Uma força aplicada aqui, ó, nessa área AE, certo? Aí vai o quê? Vai ser transmitido. Pode falar. Ah, porque alguém ligou o microfone, pensei que queria falar.
Aí vai ser transmitida essa força por todo o fluido, ó, e vai chegar aqui, né? E vai ser aplicada aqui. Como ela se transmite integralmente, a pressão que eu tenho aqui, ó, tem que ser igual à pressão que eu tenho aqui. Pressão, força sobre área, ó, F sobre E, né? E aqui também força sobre área. O que é que eu posso dizer sobre essas duas coisas, ó? Vou pegar aqui, ó, meu Fs. Fs é a força que é feita aqui no lado que tá mais pesado, certo? Ó, aí ele vai ser o quê, ó? A área maior dividido pela área menor, né? Ó, então isso aqui é maior do que 1, ó, né? Essa área aqui, ó, é maior do que essa aqui. Isso aqui é maior do que 1. Se isso aqui é maior do que 1, então é porque o quê? A força que eu vou aplicar em E é menor, né, do que a força que vai estar lá em Fs. Então é por isso que é interessante a gente ter esse tipo de dispositivo. Porque eu vou poder realizar uma força menor para que ela tenha o quê? Um efeito de uma força muito maior lá na outra ponta. Só um instante. Só pegar água. Pronto. Né, ó. Aí aqui é só mais uma demonstraçãozinha, né, que ela vai mostrar o quê, ó? Que o trabalho realizado, né, na entrada é igual ao trabalho realizado na saída, certo? Por quê? Porque a gente já conseguiu ver, né, que essa tensão, como é que eu posso dizer? Esqueci o termo agora. Ela se transmite por todo o fluido, né? Então a gente pode também dizer o quê? Que o trabalho realizado por um pistão num elevador hidráulico, né? Pela força de entrada, é igual ao trabalho realizado pelo pistão lá na saída, né? Então o que é que acontece? Vai mudar, né? Então eu tenho isso aqui, né? Então o que é que acontece? Muitas vezes, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um DS muito maior aqui, ó, né? Ou um DS menor aqui para poder fazer o quê? Um DE maior aqui. Então a gente vai ver quando a gente estiver fazendo exercício. Na próxima semana a gente vai resolver exercício e a gente vai conseguir ver direitinho essa coisa do princípio de Pascal. Uma outra coisa que a gente tem é a pressão absoluta e a pressão manométrica. A pressão absoluta é essa pressão que a gente estava calculando aí, é a pressão num ponto de um fluido, né? Então, aqui, ó, se a pressão no interior do pneu de um automóvel fosse igual à pressão atmosférica, então o pneu ficaria arriado, porque eu não ia ter, né? O que é que eu tenho que ter para o meu pneu estar cheio? A pressão dentro tem que ser maior do que a minha pressão atmosférica, né? Para poder fazer ele ficar inflado. Tem até um exemplo curioso de um voo. A gente sabe que avião, ele é o quê? Ele tá lá em cima, mas ele tá pressurizado, né? Então eu tenho uma pressão ali dentro da minha cabine, tanto que por isso que eu não posso abrir janela e tal. Ele tá pressurizado, então eu tenho uma pressão, né, ali dentro da minha cabine. Aí foi ter uma distribuição da degustação do novo sabor de uma batatinha Ruffles dessas, certo? Aí o que é que acontece? Quando entregaram pra gente no avião, todos os pacotes estavam inflados. Eles estavam bem inflados. Aí uma pessoa que estava sentada do meu lado, aí disse assim: olha aí, tá vendo como é? Eles enchem de ar aqui pra gente achar que vem um monte de batata, mas aí quando você abre é bem pouquinho. Aí Aí eu fui explicar para a pessoa, disse assim, olha, não é por isso não. Aí esse pacotinho, ele tava igual aquele que você compra lá no supermercado, né? Todo engelhadinho e tal. O que acontece é o quê? É que a pressão que tem dentro daquele pacote, ela é maior do que a pressão que tá aqui no avião. Então, como ela é maior, então o meu corpo fica inflado, certo? Então, assim, o arriado não arriado do pneu vai fazer o quê? Está relacionado a essa diferença de pressão.
né? Ó. Então, então aqui, ó, para que ele possa sustentar o peso do carro, né? Então, a grandeza física importante que a gente vai ter em muitas dessas situações é o quê? É a diferença entre a pressão que ele tem lá, né, com a pressão externa, que no caso da gente é a pressão atmosférica. Então, é aí que a gente vai calcular a nossa pressão manométrica, né? Então, a pressão menos pressão atmosférica é minha pressão manométrica, certo? Então, tá aqui, ó, o excesso da pressão acima da pressão atmosférica, né? Então, é o P menos o P atmosférico, né? Vai me dar a minha pressão manométrica. E a pressão total é absoluta, certo? Que a gente também vai conseguir ver quando a gente estiver fazendo os nossos exercícios, certo? Aí a gente vai conseguir ver diversas situações de como trabalhar fluidos em repouso, né? A gente vai ver diversas situações. Eu já fui fazer uma seleção aqui de uns exercícios para a gente resolver, que aí o meu plano é que a gente resolva em sala coisa de 20 a 30 exercícios, juntando estática e dinâmica. A gente vai conseguir ver várias nuances. A tal da pressão manométrica, né? Vamos continuar aqui. Então, aqui, ó, isso aqui eu chamo esse objeto de manômetro, certo? É um manômetro de tubo aberto. Então, o que é que acontece? Eu tenho um gás aqui, um fluido, certo? Que tá a uma certa pressão P, e eu quero saber qual é a pressão desse negócio, como é que eu faço para calcular isso, né? Então, eu tenho aqui um tubinho U, e ele tá aberto aqui, certo? Então, o que é que eu posso dizer? Sempre que eu tiver uma interface entre dois fluidos, ó, eu tenho aqui, ó, um certo fluido aqui, né? E aqui eu tenho a atmosfera. Que eu tiver a interface entre dois fluidos, naquele ponto eu tenho um único valor de pressão. Então, tanto faz eu dizer aqui, ó, essa pressão que está nesse ponto aqui, ó, é a pressão atmosférica, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um fluido a pressão P. Então, eu vou dizer aqui, ó, que nesse ponto aqui é P. Uma coisa interessante que a gente tem é que a gente viu que o quê? Que a minha diferença de pressão, né? A gente viu aqui nesse slide aqui, ó. A minha diferença de pressão, ó, P menos P0, vamos colocar uma diferença de pressão, ela está relacionada ao quê? Com a diferença de altura, com alguma profundidade. Né, ó? Então, o que é que eu posso afirmar com relação a isso? Que quando eu tiver coisas que estão a uma mesma altura, elas vão estar a uma mesma pressão. Certo? Ó, então, eu vou poder dizer que aqui no fundo do meu manômetro, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter a mesma pressão aqui na base. Só que aí, qual vai ser o valor dessa pressão aqui? Deixa eu ligar aqui a minha mesinha. Que aí a gente dá uma riscadinha aqui de leve. Ó, o que é que acontece? Na hora que eu quero escrever. Às vezes ela não quer. Estão vendo ela não querendo? Ela não quer. Então, deixa. Então, o que é que vai acontecer, ó? Aqui, ó, a minha pressão aqui, ó, nesse ponto, certo? É a pressão que eu tenho aqui, ó, né? É a pressão que eu tenho aqui dentro, P. Tô dizendo aqui que o meu fluido tem pressão P. Mas quem? Tá aqui, ó, a minha expressão como é. A pressão num ponto é a pressão mais ρGH. Né, ó? Então, tá aqui, a pressão aqui, ó, no fundo, vai ser P mais quem? ρGY1. Nesse caso aqui, ó, nesse ponto vai ser quem? A pressão atmosférica que eu tenho aqui, ó, mais quem? ρGY2. Então, eu vou poder dizer isso aqui, ó, que P mais ρGY1 vai ser igual à pressão atmosférica mais ρGY2. Vamos levar aqui para o outro lado, ó. Tá aqui a nossa conta, ó. Trouxe aqui, trazer pressão atmosférica para o outro lado, certo? Ó. P menos pressão atmosférica, ρG, Y1 menos Y2, ó. Y1 menos Y2 é isso aqui, ó. É justamente quem? A diferença de altura
entre os meus fluidos? Né? Ó, então, isso aqui, ó, pressão manométrica, ó, P menos pressão atmosférica é pressão manométrica. Ela é quem? ρGH. Certo? Então, a gente também vai poder dizer isso. Pressão manométrica é ρGH. Exemplo, ó, tenho aqui, ó. O tubo de um manômetro é parcialmente preenchido com água. Né, ó, despeja-se óleo que não se mistura com água e possui uma densidade menor do que ela. No braço esquerdo do tubo, até que a linha de separação entre o óleo e a água esteja na metade do tubo. Ambos os braços são abertos para o ar. Encontre a relação entre a altura do óleo e a altura da água. Então, ó, o que é que a gente tem aqui, ó? Tem a água aqui, ó, nesse achurado aqui de risquinho, e o óleo aqui nesse pontilhado. O que é que eu sei? Eu sei que na interface, né, ó, eu vou ter o quê? A mesma pressão, certo? Eu vou pegar aqui no fundo, ó, bem aqui, vai ter uma pressão P. Quem é que vai ser a pressão P desse lado aqui, ó, da água? É a pressão atmosférica, mais quem? Rho da água, né, que eu pego do material. G, a altura da água. Pro lado do óleo, eu vou ter o quê? Pressão atmosférica que está aqui fora, ρ do óleo, GH do óleo. Né, ó? Então, eu consigo encontrar aqui, ó, uma relação entre o H do óleo e o H da água, porque aqui seriam duas constantes, né? Que o problema não trouxe aqui pra gente, mas no caso de quando a gente for fazer algum exercício, né? Terão esses valores lá disponíveis para a gente calcular. Uma outra coisa que a gente pode, que a gente vai trabalhar na estática dos fluidos é o princípio de Arquimedes. Né? O princípio de Arquimedes ele diz o quê? Que um corpo total ou parcialmente submerso, né, imerso num fluido, sob a ação de uma força de módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e que aponta para cima. Aquele certo empuxo, né? Tem até outra história que a gente pode contar para vocês, né? Quando a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando cheio de história para contar. E muitas vezes a gente fica meio envergonhado, sabe? De explicar e eu sempre tive muito essa coisa, né? Eu tinha vergonha de dizer algumas situações. Eu sempre tive um receio da coisa de ser empurrada numa piscina. Porque eu sou medrosa, ponto um. E segundo, que eu tive uma amiga que ela não foi nem empurrada, ela foi mergulhar, bateu a cabeça e tal, e não deu bom, não. Certo? Isso, então, sempre que começa essa brincadeira de jogar gente na piscina, eu entro logo, que aí ninguém me joga e dá tudo certo. Aí eu comentando isso, numa roda que eu não conhecia muitas pessoas, eram amigos do meu irmão, aí uma pessoa veio me explicar. Ela disse que, ó, não precisa você ter medo, porque quando você é jogado, a força que a água faz de volta para você é maior do que a força do seu peso. Aí eu pensei logo, né? Aí vem logo aquela imagem, né? Assim, bem, de você caindo na piscina e sendo ejetado, né? Da atmosfera. Aí tal. Aí eu não discuti, né? Eu disse assim, não, Beba, eu tenho medo mesmo e tal. Até porque no final de semana você não tá afim de ficar discutindo muito essa coisa. O tempo passou lá e tal, até que chegou em algum momento e a pessoa descobriu que eu era professora de física. Aí ela chegou e disse assim: então aquele conceito estava certo? Eu disse: não. Aí eu expliquei, né? Fiquei meio, meio com vergonha e tal, mas é porque eu tinha essa coisa. Então, quer dizer, vão ter muitas situações que a gente vai conseguir explicar com física básica. Então a gente não precisa ter, tipo assim, ser doutor numa coisa para poder explicar. Outro exemplo, até trazer aqui, uma amiga chegou que estava com a geladeira da casa dela estava com um defeito. Porque toda vida que ela abria a porta, aí a prateleira era de vidro, aí ficava suado. Ficava suada lá a prateleira de vidro e a geladeira ia quebrar e a geladeira tinha não sei o que, a geladeira não prestava. Eu disse, calma,
O nome disso é condensação. Você tem o quê? Você tem uma coisa a uma certa temperatura, aí você abre a geladeira em Mossoró, a temperatura externa muito maior, né? Então acontece isso, né? Eu vou acabar fazendo o quê? Colocando calor naquele ambiente, né? E coisas que eram. Mas aí choque é outros 500, né? Então, quer dizer, a gente consegue trabalhar a física básica, né, com coisas do dia a dia. Mas bora lá. Então, o meu princípio de Arquimedes, né, ele define o que a gente chama de empuxo, né? Ó, então, eu tenho o quê? Eu sempre vou poder dizer, vocês já devem ter usado isso lá no ensino médio, que o quê? Que esse meu empuxo, ele estava relacionado com o quê? Com a quantidade de fluido que foi deslocado, certo? Então, a força que vai ocorrer de baixo para cima está relacionada a quantidade de fluido deslocado, né? Então, eu vou pegar o quê? Um peso, né? Uma massa, né? Um peso, né? Tô pegando, chamando peso de massa aqui, mas assim, vai estar relacionado à massa, né? Que foi deslocada, né? Então, eu vou poder dizer, ó, que a minha diferença de pressão, né? É ρGH, certo? Só que essa minha diferença de pressão, certo? Ó, aí eu vou pegar o quê? Se é empuxo, é força, certo? O meu empuxo é uma força que é feita, né, no sentido de fazer o quê? De empurrar você para a superfície. Se é força, a gente definiu pressão como sendo quem? Força sobre área. Então, ele é quem? Pressão vezes área. Então, eu vou poder dizer que o meu empuxo, ó, vou pegar isso aqui, ó, essa expressão, e multiplicar por área, ó. Aí dá o quê? P2 vezes A, né? Que é quem? A área feita aqui, a força que foi feita aqui embaixo, menos P1 vezes A força que foi feita aqui em cima, ρGHA. Né? Então, eu consigo ver o quê, ó? Isso aqui, ó, é o empuxo, né, ó? Aí, ó, H vezes A é volume, né, ó? Então, eu consigo escrever, certo? O meu volume, né, relacionado, né, o meu volume deslocado com a quantidade de força que está sendo aplicada naquele corpo que está parcialmente submerso. Então, aliás, que está imerso, né? Eu vou poder ter diversas situações, que a gente também vai ver em exercício. Eu vou ter situações o quê? Que, por exemplo, eu coloco um objeto dentro d'água, aí ele pode. Vamos pegar o ovo. O ovo é legal. Aí a gente tem como saber se o ovo tá bom ou ruim colocando ele dentro de água. Água normal, não bote sal não, porque aí você altera a densidade. O que é que acontece? É sempre indicado pra gente que a gente não lave o ovo, certo? Por quê? Porque a parede, a casca do ovo, ela é porosa. Então, quando você lava, né, e não vai usar naquele instante, então a substância, as impurezas que estão ali fora podem entrar dentro do ovo e contaminá-lo. Ponto 1, certo? Então, o que é que acontece? Falo, não, que eu não jantei ainda não, também, tô igual a vocês. Aí o que é que acontece? Como essa casca é porosa, o que é que vai acontecer? Vai começar a entrar ar dentro do ovo, certo? Então, quanto mais velho é o ovo, maior foi a quantidade de ar que pôde entrar dentro daquela dentro do ovo. Então, o que é que acontece? Como é que você sabe se o ovo é velho ou o ovo é novo? Quando o ovo é novo, você coloca dentro d'água, ele faz o quê? Ele vai para o fundo, certo? Quando ele vai ficando mais velho, como vai entrando o ar, aí ele vai fazendo o quê? Ele vai começando a flutuar. Então, quanto mais alto o meu ovo ficar, quanto menos imerso ele ficar, quer dizer que mais ar ele conseguiu absorver. Então, ele tem mais tempo, né? Então, o que é que acontece? Pegando esse exemplo do ovo, a gente vai ter situações do ovo completamente submerso. Eu posso ter um ovo parcialmente submerso, né? Ficar aquela coisa, um pedaço do ovo aqui em cima e o outro não sei o quê. E a coisa que é o totalmente, né, fora da superfície, né? Que é o flutuar, né? Aquela coisa assim, né? Tá acima da superfície. Então, a gente vai conseguir ver isso. Mas sempre,
certo? Sempre. Eu não vou ter meu empuxo maior do que o peso que a pessoa tem, não. Porque se for maior do que o peso que a pessoa tem, né? Então eu não tenho como ter esse equilíbrio, né? Então, se fosse uma força de baixo para cima maior do que a força que está ocorrendo de cima para baixo, a gente ia, né? Ao invés de ficar no fluido, né? A gente ia voar. Então tá aqui, ó. Se o empuxo for menor do que o peso, né? Então o objeto afunda. Se o empuxo, professor, oi, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, pensei que você ia fazer alguma pergunta. Eu estava raciocinando aqui, mas eu não estou conseguindo. Tá ouvindo aí, professor? Tô ouvindo, sim. Tá ouvindo? Tô. Eu estava raciocinando aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar o porquê. Quanto mais ar entra, por exemplo, se o volume vai se manter, então a gente vai ter uma densidade seria era maior. Então aí era que ele iria o ovo baixar, entendeu? Assim, Mas chegando é, dessa forma, o volume ele vai se alterar, porque se o volume se alterar, aí está explicado, mas mas aí você tá considerando como se eu fosse ter a mesma densidade. São materiais distintos. Aí o que então, acontece? mas Mas o é porque volume assim, alguns materiais, é porque o exemplo às vezes não é muito bom. É porque alguns materiais dentro do ovo, eles vão se desgastando também. Então eles vão sendo eliminados. Aí por quê? Porque ele tá lá, para ele conseguir entrar o ar, tem que abrir um espaçozinho, né? Lá dentro. Mas pode fazer o experimento. Quanto mais pega um ovo novo e um ovo velho, aí você vai ver, né, o que é que vai acontecer, não, certo? eu acredito, professor, mas minha avó já me ensinou a fazer isso. Mas é, É porque como eu tem estou vá, dizendo, não é uma coisa agora que tão eu parei para simples. raciocinar, entendeu? Certo. Eu não, porque assim, beleza, é pouco, digamos assim, não é pouco intuitivo, mas como eu estou dizendo, se ele aumentasse o volume, aí a gente, até matematicamente, ficaria mais fácil de aceitar, digamos assim. Mas É eu porque como não a estou gente está tratando entendendo. um material mais complexo, né? Aí não dá para a gente fazer essa matemáticazinha que a gente está fazendo, que é assim, porque tudo que a gente está usando aqui, a gente vai usar fluido incompressível, não sei o que e tal, densidade. Então, assim, são muitos casos especiais. Mas tranquilo, professor. Obrigado de toda forma. Nada. Então, né, meu princípio de Arquimedes, aí, né, que vai mostrar como é que vai acontecer esse tipo de processo, certo? Então, ó, o que é que vai acontecer, certo? O que é que vai acontecer? Na próxima aula, certo? A gente vai visualizar o quê? A gente vai ver o que é que acontece agora quando eu deixo o meu corpo fluir, né? Quando ele vai entrar em movimento, né? Então a gente vai ver a dinâmica dos fluidos. A gente viu hoje a estática dos fluidos. Aí na próxima aula remota, certo? A gente vai ver a dinâmica dos fluidos para na próxima semana a gente resolver exercício. Tá combinado? Cadê vocês?